Vamos usar nossos conhecimentos sobre funções do segundo grau para resolver alguns problemas. Numa empresa que produziu X unidades de um produto, verificou-se que a receita podia ser estimada com a fórmula R de x é igual a 8.000x menos x ao quadrado e que o custo de produção era dado por C de x é igual a x ao quadrado menos 3.000x mais 500. Determine o número x de unidades que devem ser produzidas para que o lucro seja máximo. Considere lucro é igual a receita menos o custo. Então, ele quer saber quantas unidades do produto a empresa deve produzir para maximizar o seu lucro. Em primeiro lugar, vamos achar uma fórmula para o lucro. Ele diz assim, considere lucro como sendo a receita, os rendimentos, menos o custo de produção. Então, eu vou chamar o lucro de L de x, porque o lucro é dado em função do número x de unidades produzidas. Então, é a receita menos o custo. Então, é o nosso R de x menos o C de x, que é o custo. Ele diz que R de x é igual a, vou pegar cores diferentes aqui, 8.000x menos x ao quadrado, menos o C de x. O C de x é x ao quadrado, menos 3.000x mais 500. Isso é igual a 8.000x menos x ao quadrado. Esse menos troca o sinal de tudo ali, então menos x ao quadrado mais 3.000x menos 500. Isso é igual a menos x ao quadrado menos x ao quadrado é menos 2x ao quadrado. 8.000x mais 3.000x é 11.000x menos 500. Então, essa aqui é a fórmula para o lucro em função do número de unidades produzidas. O lucro é dado por menos 2x ao quadrado mais 11.000x menos 500. Bom, ele quer saber o número x de unidades que devem ser produzidas para maximizar o lucro. Então, se você olhar para isso aqui, você vê que é uma função do segundo grau, O lucro é uma função do segundo grau. E se eu for fazer o gráfico dessa função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola côncava para baixo, certo? Se eu for fazer aqui o plano cartesiano, aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Lembrando que o x são as unidades que eu produzo e o y vai ser o lucro. A coordenada y sempre é o valor da função. Então, se eu fosse fazer o gráfico do lucro, seria algo mais ou menos assim. Nós já vimos como fazer o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Ela vai ser côncava para baixo, porque o termo que acompanha o x ao quadrado é negativo. Ela vai encostar o eixo y aqui assim no menos 500 e vai encostar o eixo y na parte crescente, porque o b é positivo. Então, nós vemos, lembrando, isso aqui é para ser o nosso lucro. Então, você pode ver que essa parábola aqui, esse nosso gráfico, ele tem um ponto máximo, Ele tem um valor máximo aqui em cima, que é o vértice da parábola. A coordenada y do vértice é o valor do lucro. O y vértice é o valor do lucro máximo. Não tem nenhum valor da função que está acima do y vértice. Então, o y vértice é o valor máximo, é o lucro máximo. A coordenada y sempre é o valor da função, é o lucro máximo. Mas ele não quer saber o lucro máximo, ele quer saber o número de unidades que devem ser produzidas para que esse lucro seja máximo. Então, qual é o número de unidades que eu devo produzir para chegar no y vértice? Bom, é o x vértice, Se eu colocar o x vértice dentro da função, eu vou obter o y vértice, que é o lucro máximo. Então, é só calcular ali o x vértice. Nós sabemos que o x vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a, Nós já, inclusive, demonstramos essa fórmula. Então, é menos 11.000 sobre o a vale menos 2, então 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos dividido por menos fica mais, 11.000 dividido por 4, isso é 2.750. Então, para maximizar o lucro, a empresa deve produzir 2.750 unidades. Certo, o x vértice é o valor que, se eu colocar dentro da função, vai me dar o y vértice, que no caso é o lucro máximo. Uma outra forma de resolver esse problema seria calcular o lucro máximo, calcular o y vértice, e daí resolver uma equação. L de x é igual ao y vértice, que é o lucro máximo. Daí você resolve a equação, calcula o valor de x, que vai dar o x vértice, que é 2.750 unidades.
Mas, claro, é bem mais fácil só usar a fórmula do x-vértice, né? Vamos agora para o próximo problema. Determine as dimensões de um retângulo de perímetro 40 para que sua área seja a máxima e determine sua área máxima. Depois, generalize os resultados para um retângulo de perímetro P. Então, nós temos um retângulo de perímetro 40. Um retângulo de perímetro 40. Nós temos que encontrar as dimensões desse retângulo para as quais a área dele é a maior possível e também temos que encontrar essa maior área possível, a área máxima. Então, vamos supor que essa medida aqui é x, no caso seria a altura do retângulo, né? Eu poderia colocar o x aqui também, mas vou escolher a altura. Então, aqui também vai ser uma medida x. Como nós vamos calcular a área, a gente tem que saber também a base do retângulo, né? Então, vamos supor que a base tem uma medida b. Então, aqui em cima a medida também é b. E vamos tentar expressar a base em termos da variável x. Ele diz que o retângulo desse perímetro é 40, né? Então, se eu somar as medidas de todos os lados, eu vou obter 40. Então, x mais b tem que ser igual a 40. E usando isso aqui, eu consigo determinar o valor de b em função de x. Então, 2x mais 2b é igual a 40. Simplificando por 2, x mais b é igual a 20. 40 dividido por 2 é 20. Portanto, b é igual a 20 menos x. Então, a medida da base aqui é 20 menos x. 20 menos x. Agora, vamos, então, calcular a área desse retângulo. A área, eu vou escrever a de x, porque a área é dada em função da variável x. É a altura vezes a base, ou base vezes a altura. Então, é x vezes 20 menos x, que é igual a 20x menos x ao quadrado, ou, escrevendo na ordem tradicional, menos x ao quadrado mais 20x. Então, se nós analisarmos essa fórmula da área aqui, eu tenho uma função do segundo grau. Se eu fizer o gráfico dessa função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola côncava para baixo, né? Porque eu tenho um menos 1 multiplicando o x ao quadrado. Então, quando é um número negativo multiplicando o x ao quadrado, a gente sabe que é uma parábola côncava para baixo. O esboço do gráfico é mais ou menos isso aqui. E nós sabemos quando o valor vai ser o máximo, então, né? O valor vai ser o máximo aqui no vértice da parábola, né? Lembrando que esse é o gráfico aqui, é o esboço do gráfico da área. A área vai ser máxima aqui no vértice da parábola. O y-vértice é o valor máximo da área, não existe nada além do y-vértice. E o x-vértice é o valor de x para o qual eu obtenho a área máxima, para o qual eu obtenho o y-vértice. É bem semelhante aqui ao exemplo anterior, né? Eu tinha o lucro, que também era uma função do segundo grau côncava para baixo. O y-vértice era o lucro máximo e o x-vértice era o número de unidades do produto que a empresa tinha que produzir para obter o y-vértice, que era o lucro máximo. Então, aqui é bem parecido, né? Só que ao invés de ter unidades de um produto e o lucro, eu tenho a medida da altura do retângulo, né? E a área máxima. Então, em suma, o x-vértice é o valor que, se eu colocar dentro da função da área, eu vou obter o y-vértice, que é a área máxima. Nós sabemos que o x-vértice é dado por menos b sobre 2a. Não é o b da base, né? O b aqui da função de segundo grau. Então, é menos 20 dividido por... O a vale menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 20 dividido por menos 2, menos dividido por menos fica mais, é igual a mais 10. Então, a medida x para a qual a área máxima é 10. Então, o x vale 10. Esse x aqui também vale 10. Essa medida aqui é 20 menos x, então 20 menos 10 também é 10. Aqui é 20 menos x, 20 menos 10 também é 10. Também interessante, né? O meu retângulo que tem a área máxima é, na verdade, um quadrado. Ele tem todas as medidas iguais. Um retângulo com todas as medidas iguais é um quadrado. Então, eu tenho, na verdade, um quadrado, né? Lembrando que o quadrado é um caso especial de retângulo. Então, é um quadrado com medidas 10, 10, 10 e 10. E nós já podemos determinar qual é a área máxima, né? Se a área máxima é quando eu tenho um quadrado, então a área máxima vai ser... A área de um quadrado é lado ao quadrado, então 10 ao quadrado é 100. 100 é a área máxima.
Claro que eu posso usar também a fórmula do y-vértice. O y-vértice, que é a área máxima, é menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 4a. Isso é igual a... o c vale zero, né? Eu não tenho termo independente, então isso aqui já some. O b vale 20, b ao quadrado é 400, então menos 400, dividido por... O a vale menos 1, então 4a é menos 4. Acho que não dá para enxergar ali. Menos 400 sobre menos 4 é mais 100, que é a área máxima. Eu também poderia ter calculado colocando o x-vértice dentro da fórmula da área e eu teria o resultado, então, 100. Essa é a área máxima. Agora, o vídeo já está muito longo, então, no próximo vídeo nós vamos generalizar esse resultado. Vamos ver se, para todos os retângulos de qualquer perímetro, o retângulo que tem a área máxima é um quadrado, né? Vamos generalizar esse resultado. Talvez seja uma coincidência para o perímetro 40, ou talvez seja algo geral. Então, até o próximo vídeo.